Mucinha e hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita que eu estou apaixonada por ela. Empadão de palmito. É tão fácil de fazer, tão saborosa, sério. Eu sempre que eu comia alguma empada, às vezes na rua, em algum restaurante ou lanchonete, sempre me incomodou muito a gordura que saía da empada, o guardanapo sempre melecado, muito sujo de óleo. Muita gordura, isso me incomodava, até me descia um pouco pesada ou a massa muito esfarinhada, né? E essa receita de empada, não, ela é perfeita, como você nunca comeu uma empada perfeita assim antes. Vamos lá, eu vou começar primeiro fazendo a massa da nossa empada e enquanto essa massa descansa, eu vou te ensinar a fazer o recheio, 2 partes, você não vai ter que ficar esperando nada, porque enquanto a massa vai descansar, a gente vai preparar o recheio. Eu tô aqui com 3/4 de xícara de água, e eu vou dissolver 6 colheres de sopa de aveia em flocos finos ou aveia em flocos normal. É que eu gosto da aveia em flocos finos, tá bom? Mistura as duas assim, só um pouquinho, dá uma leve misturada. E a gente vai colocar agora 3/4 de xícara de azeite de oliva. Pode colocar, vai colocando tudo. E essa é uma massa super prática, não tem frescura, sabe? Você vai misturando. E agora a gente vai colocar aos pouquinhos, eu tenho aqui 3 xícaras de farinha de trigo e 1,5 colher de chá de fermento em pó. E você dá uma leve misturada neles, só para garantir que não fique um pedação de fermento no meio da sua farinha. E a gente vai adicionar essa quantidade aqui de farinha aos poucos. Então você coloca 1/3 dessa quantidade, mexe, coloca mais 1/3, mexe até acabar. E depois que você colocou toda a sua farinha de trigo, você vai trabalhar e vai mexendo a sua massa até ela ficar bem homogênea. Isso quer dizer o quê? Eu tenho que olhar para a minha massa, você pode trabalhar com a mão, ou até numa batedeira com um gancho, que eu vou fazer na mão, tô com vontade. Então você vai trabalhar a sua massa até ela ficar bem lisinha, e isso quer dizer que eu não vejo diferenças olhando a massa, eu não vejo diferença para uma parte mais escura ou mais clara, uma parte mais rachada, tá tudo por igual, e é isso que eu quero. Vamos lá. E se você sentir que a sua massa está muito pegajosa, você pode colocar um pouquinho de farinha de trigo, mas você não coloca muito, tá? É só o suficiente para ela desgrudar da sua mão. Prontinho, eu já trabalhei na minha massa, você vê que ela não fica uma massa como uma massa de pão, por exemplo, que fica extremamente seca. Ela tem um certo brilho, ela tem enfim, ela é uma massa leve, não é uma massa tão pesada ou seca como se fosse um pão. Então a gente faz assim uma bolinha e agora você vai pegar um plástico filme mesmo e vai embrulhar essa sua massa e vai levar na geladeira de 20 a 30 minutinhos. É o tempo exato de você preparar o recheio. Então você não vai perder muito tempo, tá? Prontinho. Geladeira, eu vou dar uma arrumadinha aqui e eu já volto para te mostrar o nosso recheio. Vamos lá. Eu tô aqui agora, vou começar a preparar o meu recheio. Então eu vou colocar numa panela mais ou menos 2 colheres de sopa de azeite de oliva. E pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Na verdade, eu quero dourar agora a minha cebola. Eu tô aqui com uma cebola. Você vai manter em fogo médio, médio alto. Eu vou esperar o meu azeite esquentar e vou dourar a minha cebola. E você vai mexendo até a sua cebola ficar bem douradinha e murchinha. E aí a gente coloca o palmito. Eu tô aqui com 2 vidros de palmito. Cada vidro meu tem mais ou menos 300 gramas. Então, no total, você vai precisar de 600 gramas de palmito. Esse empadão, ele é relativamente grande. Não é um empadão tão pequenininho assim. Então, vai servir aí aproximadamente 6 pessoas, de 5 a 6 pessoas. E a gente vai mexer e vamos deixar agora o palmito ficar cozinhando com a nossa cebola por mais ou menos uns 5 minutinhos, até tudo ficar bem incorporado, com sabor harmonizar, 5 minutinhos só. O palmito vai soltar um pouquinho de água, vai secar depois, enfim, vai ficar... E agora, por fim, eu vou colocar 100 gramas de azeitona bem picadinha. Eu estou usando azeitona verde, mas você pode usar também a azeitona preta, se você quiser, tanto faz. E 2 tomates picadinhos, sem a semente de preferência, eu prefiro sempre sem as sementes. Mistura tudo e deixa até apurar mais ou menos uns 2 minutinhos, até tudo realmente cozinhar e você perceber que tá do jeitinho que a gente quer, com cara de recheio. 2 minutinhos só, fogo médio alto.
A quantidade de sal que você coloca para essa receita depende muito. Eu, particularmente falando, gosto de colocar meia colher de chá de sal para o recheio desse empadão. De meia colher de chá a 1 colher de chá de sal. Se você gostar de uma receita mais salgada, coloca 1 colher de chá, senão meia colher de chá de sal é o suficiente para realçar o sabor dos nossos ingredientes. O meu palmito já está bem macio, já cozinhei ele, fiquei aqui mexendo por uns 2 minutinhos que eu te falei e tá do jeito que eu quero. Eu percebo que os ingredientes eles estão bem incorporados, tá tudo muito bem cozido e agora vamos deixar isso aqui de lado. Eu vou desligar o fogo, vou trazer a nossa massa porque já passou o tempo necessário que a massa tinha que ter descansado na geladeira. Vamos abrir, rechear, forno, vamos lá. Bom, a minha massa já descansou, meu recheio tá pronto e vamos lá. Antes de eu começar a preparar aqui e fazer a minha montagem, já pré-aquece o forno aproximadamente 200 graus Celsius e deixa ele pré-aquecido por pelo menos 10 minutos antes de colocar o seu empadão, porque senão ele não vai estar na temperatura certa e o tempo de cozimento não vai ser o mesmo. Então já pré-aquece o seu forno. Eu tô aqui também com uma assadeira, essa minha assadeira ela é de fundo removível, você pode fazer, é óbvio, na assadeira que você quiser, não precisa ser redonda, pode ser quadrada, retangular. Enfim, e ela tem aproximadamente 25 centímetros de diâmetro e eu untei muito bem ela para garantir que absolutamente nada grude do meu empadão. Então, eu vou abrir essa minha massa em 2 pedaços. Que uma vai ser a parte de baixo, a base da minha empada, e a outra em cima para cobrir, tá? Eu sei, isso é um absurdo que eu vou falar, eu ainda não tenho um rolo de abrir massa. Então, ou eu abro na mão, eu sei, pode parecer um pouco absurdo que eu não tenho um rolo de abrir massa. Então, ou eu abro na mão, ou então, vou compartilhar aqui, eu uso uma garrafa redonda de vidro. E aí eu passo bastante farinha nela e serve muito bem para abrir a minha massa, tá? Eu vou cortar ela ao meio, deixa uma de lado e vamos abrir a outra. Vamos lá. Se você tiver dúvidas do tamanho, pega a sua assadeira, coloque em cima para usar como referência de medida, se tá bom, se não tá. A minha tá boa, então devagar, com muito cuidado. Você vai colocar ela assim. Pronto. Tudo bem, se quebrar um pedacinho da sua massa, você conserta. E aí a gente vai colocar na nossa assadeira. A massa da empada, quanto mais fina ela ficar, é melhor, porque mais delicada fica e mais com cara de empada fica aí o seu empada. Se faltar um pouquinho nas laterais, você rouba um pouco da outra massa, porque a gente quer que ela fique também em toda a lateral, ok? Olha isso, que linda! A gente vai agora, não esquece, vamos abrir a massa de cima. Vamos lá. Uma dica para você colocar sua massa com perfeição em cima, você pode pegar uma garrafa, como eu tô fazendo, ou um rolo, né, se você usar, enrola assim nela, para você conseguir levantar e colocar em cima da sua empada. Isso vale para tortas também. Opa! Isso vale para tortas também. Tira o excesso da sua torta, para qualquer massa que ficar do lado de fora, corta e joga fora, despreza. E você tem várias opções para deixar com aquele aspecto bem douradinho. Você pode pegar um pouquinho de gema e pincelar, como as receitas tradicionais são assim com gema, mas uma forma que eu tenho gostado muito de fazer, que eu descobri meio que por acaso, buscando na internet, e eu fiz e ficou divino, é pincelar com um pouquinho de molho shoyu. Eu sei que pode parecer estranho, mas fica incrível. O sabor do shoyu realça muito a empada, ela fica divina. Senão você pode derreter também um pouquinho de manteiga ou margarina, qualquer coisa para dar esse brilho que a gente quer para nossa empada. Então, forno por aproximadamente 40 minutos, forno 200 graus Celsius, 40 minutinhos, até você perceber que a sua empada ela tá bem douradinha, tira, a gente come. Vamos lá.
O meu empadão de palmito ficou no forno por 35 minutinhos. Eu ainda deixei mais uns 3, porque eu queria ele um pouco mais douradinho. E ele está lindo. Eu vou cortar um pedaço agora. Oi, tá quente? Não. Eu vou cortar um pedaço pra você ver. Olha como ele fica. Olha como corta fácil. Não tô nem com uma faca, tô com o próprio pegador pra cortar um pedaço. Tá muito quente. Eu acabei de tirar do forno, eu não deixei esfriar. Por isso que ele desmontou um pouquinho, tá vendo? O ideal é que você espere ele esfriar pelo menos uns 10 minutinhos, porque aí não vai ficar tão quente e o recheio vai ficar um pouco mais firme dentro. Mas olha como ele está. E olha a massa. Não, deixa eu te mostrar a massa. Olha como ela corta. Gente, não posso. Tá muito quente. Todo vídeo que eu faço, eu falo. Eu tenho que esperar esfriar. Eu não consigo. Vamos lá. Empada. É campeã. Muito boa. Nossa Senhora. Vocês têm que fazer. Sério, faz. É muito boa, muito macia, muito leve. Fácil de fazer, não tem segredo nenhum. Desculpa, preciso continuar comendo aqui. Faz. Me diz depois o que você achou. E eu te vejo numa próxima. E deixa esfriar. Não faz que nem eu. Não come assim na pressa. Preciso aprender isso. Minha meta para 2016 não ter tanta gula. Eu te vejo numa próxima. Tchau.